Oh, glória! Ele é bom. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cutuca o teu vizinho e diz para ele: deixa o fogo do Espírito te aquecer. Aleluia. Diz assim para ele: só não pode conversar um com o outro, mas a gente pode dar glória a Deus nessa noite. Então, irmãos, vamos começar. Vivemos dias em que as redes sociais, elas nos permitem acesso a muitas informações. E podemos louvar a Deus por isso. Quantos homens, quantas mulheres de Deus têm se levantado, trazendo o ensino do Evangelho com profundidade, com verdade, de forma genuína, com pureza, e de uma forma muito simples, que tem acrescentado e ensinado muito da igreja brasileira. Mas por outro lado, diante do que temos ouvido, fica uma pergunta para mim e para ti. Com aquilo que você absorve, seja aqui, seja nas tuas redes sociais, seja onde você estiver ouvindo, aprendendo, estamos, eu e você, vivendo o que estamos ouvindo e compartilhando? Essa é a pergunta que fica. E com isso eu quero trazer o tema da ministração dessa noite: espelho ou janela. Carta de Tiago, capítulo 1, versos 21 ao 27. Ficou bacana, Riva? Tiago 1, do 21 ao 27. Guarde o tema: espelho ou janela. Diz assim as Sagradas Escrituras: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouvis, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião, ela não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Primeiramente, vamos ao contexto da época. Os cristãos dessa época, eles viviam sob o domínio do Império Romano. Essa carta, ela foi escrita por Tiago a todos os cristãos judeus que estavam na diáspora. O que é a diáspora? Eram as cidades vizinhas de Jerusalém espalhadas por causa da perseguição. Então aqui eles estavam cercados pelo domínio da influência do Império Romano, cercados de filosofias pagãs, e que aqui também existiam muitos cristãos que entravam em debates teológicos, mas eles negligenciavam o principal, que era a ação. Então, com base nisso que Tiago adverte eles: não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes. Nesse meio, no meio qual eles estavam inseridos, haviam fofocas, haviam divisões, havia abandono dos pobres e que estavam nas comunidades, eram deixados de lado. Por isso que a carta escrita por Tiago, ela faz essa advertência forte. Ele frisa
ele crava, ele diz: sejam participantes, praticantes, ou melhor, perdão, sejam praticantes, não apenas ouvintes. Ou seja, não apenas faça hoje, mas continuamente, continue fazendo o que deve ser feito, continue realmente praticando a palavra de Deus, tenha compromisso em fazer. Eu acho interessante que a palavra de Deus, ela nunca esconde nada, e ela é muito clara. Até mesmo os erros que os grandes homens de Deus tiveram na história, Deus, ele permitiu que elas estivessem no cânon bíblico, para que estivesse registrado as falhas de Davi, as falhas de todos os profetas, homens que realmente foram dignos de serem muitas vezes copiados, mas que em momentos foram alguém que pisaram na bola. E aqui nesse texto interessante que Tiago, ele destaca, ele diz que todo aquele que vem e ouve as palavras e não pratica, ele está o quê? Enganando-se a si mesmo. Sabe aquela coisa que muitas vezes nós somos desde pequeno? Desde o Éden já vem essa prática de esconder. E aqui eu preciso falar, meia verdade, ela tem uma parte de mentira. Muitas vezes não falar o todo, muitas vezes omitir, está atrelado à mentira. A omissão, por que não falar? Se não fala, é porque tem algo que quer esconder. Então o Éden foi o lugar aonde o ser humano começou a esconder. E eu e você, desde pequenos, qual a brincadeira que a gente mais gostava? Brincar de esconder. Quantos que eram pequenos aqui brincavam de esconder com seu pai? Brincavam de esconder com seus amigos? E muitas vezes nós podemos estar dessa forma na nossa vida espiritual. Ou seja, estamos escondendo, estamos nos enganando, estamos realmente sem praticar a palavra e viver o que ela diz. Só que, ao pastor, eu posso enganar. Eu acho interessante que as pessoas, elas se enredam nas suas próprias mentiras. E sabe aquele ditado que não é bíblico, mas poderia até se encaixar com isso? Mentira tem perna curta. Em seguidinha se descobre a verdade. Muitas vezes inventa-se pretexto, desculpas, com uma mentira atrelada. Olhe para o teu vizinho e diga para ele: seja verdadeiro, não importa se doer. O teu Deus, diz para ele, o teu Deus, ele não compactua com a mentira. Não importa o momento, não importa as pessoas, não. E muitas vezes nós podemos estar dessa forma, enganando a nós mesmos. Podemos conhecer a palavra de Deus, podemos saber o nome dos 66 livros da Bíblia, podemos saber todos aqueles que contém na antiga aliança, na nova aliança, podemos saber todos os nomes dos personagens bíblicos, que tem uns ali que, meu Deus, não vai escolher esse nome para botar no teu filho, esse nome estranho, hein? Podemos conhecer a palavra de Deus, conhecer os originais, meu pastor. Podemos conhecer no hebraico, no grego, no aramaico. Podemos conhecer tudo sobre as diferentes linhas teológicas. Ou seja, é pré-tribulacionista, é pós, mid, né, que eles chamam o médio, é calvinista, é arminiano, sei lá, tantas linhas que vamos aprender. É hipergraça, é graça, é lei. Podemos saber todas as linhas teológicas. Sabemos também dos grandes avivamentos da história, da Rua Azusa, do país de Gales, e de outros tantos. Podemos participar das conferências, podemos participar dos retiros, podemos participar dos encontros semanais,
podemos participar muitas vezes de rodas de estudo informais, seminários teológicos, podemos ter faculdade. Mas se eu e você não praticarmos, estamos nos enganando. Diga para o teu vizinho: conhecimento sem prática só enfada o teu ego. Conhecimento sem prática não é maturidade, é auto-engano. E Deus não avalia a nossa fé pelos livros que eu e você lemos, mas pela vida que eu e você mudamos. Agora acompanhe comigo versículos 23 e 24 do capítulo 1 de Tiago. Diz assim a palavra: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face diga comigo, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. O verdadeiro discípulo, segundo os rabinos, ele aprende para poder fazer, não para que ele possa apenas conhecer ou ensinar. Tem um objetivo maior que isso. Não é somente, eu não aprendo somente para conhecer ou para ensinar. Eu aprendo primeiramente para fazer igual, para reproduzir. O conhecimento sem prática, ele é inútil, não é? O conhecimento serve para nós, para nos ensinar a forma prática. E é isso que Tiago aqui está combatendo. Ele exatamente... Boa. Acho que não desgravou, vamos lá. Era exatamente isso que Tiago estava combatendo. Era esse o problema no primeiro século. Por isso, ele apresenta duas posturas diante da palavra. Eu e você podemos olhar para a palavra e enxergarmos ela como espelho, ou podemos olhar para a palavra e enxergar ela como janela. A Bíblia fala em olhar no espelho. Agora, como que era o espelho nessa época? Nesse tempo onde Tiago ele está escrevendo, esses espelhos eles eram feitos com uma chapa de lata e que não continha uma definição como os espelhos de hoje. É totalmente diferente a gente fazer uma alusão com o espelho de hoje com aquela época. Era um espelho que realmente a pessoa precisava olhar ali e ficar procurando ali enxergar mesmo, observar bem, atencioso aquilo, para poder realmente reproduzir aquela imagem de uma forma um pouco distorcida ainda. Então olhar no espelho significa olhar para a palavra, que reflete a mim mesmo. Ela mostra os meus defeitos, ela mostra os meus pecados, ela mostra as minhas falhas e o quanto eu sou imperfeito. Por isso que nunca você vai ouvir uma palavra aqui desse púlpito, saindo do púlpito dessa igreja, daqui para lá, de pessoas que também não se colocam como falhos e pecadores. Aqui, pastor também é pecador e precisa da graça de Deus. Todo aquele que ensina nessa casa precisa se voltar para Jesus sempre. Todos nós temos pecados, debilidades, todos nós precisamos olhar no espelho, que é a palavra, e ver ela refletir quem nós somos. O quanto nós ainda somos imperfeitos. Já deu uma melhoradinha. Jesus já está trabalhando nos corações, já está trabalhando na minha vida, também na tua. Então, assim como o enxergar no espelho antigo, ele exige esforço e atenção para ter o que? Uma definição, para realmente ter a imagem próxima daquilo que ele queria. Ou seja, ele observava atentamente. Eu e você precisamos olhar para a Bíblia da mesma forma.
Porque a Bíblia, ela vai mostrar realmente como nós somos, como estamos. Por isso que o grande desafio nos nossos dias é nós olharmos para ela e nos enxergarmos e não pensarmos em ninguém. Ela expõe as nossas falhas, ela expõe as nossas manchas, o nosso orgulho. Quem olha para a Bíblia e não muda, vive uma farsa. Deixa eu te falar, se tu não está mudando, você está vivendo uma farsa, porque a Bíblia, ela mostra quem eu e você somos. Ela não diz para mim olhar para a Bíblia e pensar em alguém. Essa palavra se encaixa para tal pessoa. Esse é o grande erro moderno. Usamos a palavra para olhar para a rua, ou seja, ela vira uma janela. Aí eu olho e digo, essa palavra era para o meu vizinho, essa palavra era para o irmão da igreja. Ainda dizemos assim, Denner, essa palavra serve direitinho para o fulano. Quantos, pode confessar o pecado, quantos já não fizeram isso? Eu já fiz isso, irmãos. O fulano tinha que estar aqui, tinha que estar aqui nessa noite. Cabeção e cabeçuda, cabeção e cabeçuda. Com todo respeito, irmãos, é uma brincadeira, tá? A palavra é para quem está aqui, é para quem vai ouvir depois. Porque o meu Deus e o teu Deus, Ele não erra de endereço. Ele é Senhor, Ele sabe tudo. Oh, Deus grande, né? É poderoso. Quem usa a Bíblia como janela perde a capacidade de enxergar a si mesmo. Muitos de nós vivem hoje, preste atenção nisso, a síndrome da janela, quando a Bíblia serve apenas para julgar o outro. Aí olha a continuação do texto, Tiago, não, agora vamos no 2, Tiago 2, do 14 ao 26, olha o que diz. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Ela não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Está morta. Obras igual prática da teoria, igual à prática da palavra. Aqui a fé que Tiago está se referindo, ele não está falando da fé salvífica, ou a fé que me garante salvação. Ele está falando a fé como um resultado da conversão.
Como alguém que realmente é um salvo, ele agora anda na prática de boas obras. Então, ele diz assim: crê que Deus existe. Aí ele diz assim: quem crê dessa forma é os demônios. Então, crer que Deus existe não me torna um cristão. Quantas pessoas aí na rua dizem: eu acredito em Deus? Se tu perguntar para 99% da população, ela vai te dizer: quem tu crê em Deus? Eu creio em Deus. Mas que tipo de fé é essa? Uma fé que acredita em Deus, mas continua vivendo por a sua forma, do seu jeito, continua vivendo na prática do pecado, continua vivendo sem amar ninguém. E muitas vezes o que realmente nos faz ficarmos pasmos é que essa mesma fé está sendo praticada dentro das igrejas. Uma fé sem obras, uma fé sem transformação, uma fé sem realmente ter encontrado o Cristo. Crer que Deus existe não me torna um cristão. Por isso que Tiago fala que é fé de demônio. Que demônio, ele sabe que Deus existe, mas ele não está submetendo aquilo que ele quer. Só se submete quando realmente Jesus chega e diz: tu sai agora, tu passa, que ele é um cachorrinho na coleira. Mas ele não se converte. A fé real em Jesus Cristo, ela faz reconhecer o seu senhorio. Ela faz eu e você morrermos para nós mesmos e assim fazer a sua vontade. Agora, você precisa ter certeza disso. Eu e você não somos salvos pelas obras, mas todo salvo pratica as obras. Então, se você é um salvo, você tem que praticar as obras de Deus. Eu e você precisamos realmente que essas obras sejam visíveis em nós. E o que é essas obras? É realmente vivermos como Jesus viveu, como Jesus andou. Esse é o versículo que eu sempre digo. 1 João 2,6 diz: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Eu e você precisamos caminhar nas pegadas de Jesus, fazer o que ele fez, amar como ele amou, ser as mãos que tocam, ser os pés que vão. Agora olha o 25, diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, voltando para o capítulo 1, tá? Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Perseverar na prática da palavra, ou seja, ouvindo e praticando, traz felicidade. Por que eu e você muitas vezes não vivemos a verdadeira alegria, irmãos? Que muitos de nós não têm alegria, não encontram felicidade no seu viver, porque não estão praticando e ouvindo, ou melhor, ouvindo primeiramente e praticando a palavra. Sabe, irmãos, eu fico pensando assim, a gente precisa, todos os domingos, quando a gente vem, todos os dias que a gente se reúne, todo dia que a gente abre a palavra, irmãos, nós precisamos fazer uma análise, nós precisamos olhar para nós. E eu, quando faço essa palavra, eu digo: Deus, como eu tenho coisas que eu estou olhando a Bíblia ainda e não estou usando, não estou olhando a Bíblia como espelho ainda, porque isso não está realmente transformando o meu ser. Tu sabe que a igreja dos nossos dias, ela se parece muito com um jovem rico. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Bom mestre, ele diz para Jesus: o que preciso eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha e diz para ele: obedeça os mandamentos. Isso aí eu tenho observado. Louvado seja eu. Honrar o pai e mãe, não mato, não roubo, não estou cobiçando as coisas do próximo. Só que note que Jesus,
ele não vai no primeiro mandamento, porque ali era o problema dele. Muitos pregadores dizem: não, mas esse homem, ele estava em obediência. Então tá, se ele tivesse completamente em obediência, Jesus não precisava ter vindo, podia ser o jovem rico e ia para ir para a cruz, irmãos. Se o homem era o supra-sumo ali, né? Para que Jesus veio? E ele se coloca naquela posição e diz: eu tenho obedecido, observado isso desde a minha infância. Só que ele esqueceu que o primeiro mandamento diz o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, não terás outro Deus além dele. E o Deus dele era o dinheiro, eram as riquezas. Agora, o que é o nosso? O que é a nossa pedrinha no sapato? Se Jesus dissesse para mim, para ti: vai, abandona, vende tudo que tu tem. Nós não temos muita coisa. O jovem rico: vende tudo que tu tem, me segue, é outra coisa em relação a nós. Mas se ele chegasse e fizesse uma pergunta: abandona essa amizade. Se ele pedisse: abandona essas práticas, abandona isso, abandona esse serviço, abandona essa pessoa que tu está querendo insistir. Abandona esse ensino que tu está tentando, parece até um Frankenstein espiritual, pega um pouco daqui, um pouco de lá, abandona isso e me segue. Pega um pouquinho de cada, lê a Bíblia, lê livro espírita, lê romance, lê sobre as religiões todas. Por que não foca? Jesus está dizendo: o que tu precisa, o que eu preciso nessa noite? Voltar os nossos olhos para a palavra e enxergar o que Ele quer de nós. O que é? Diz a palavra que esse jovem rico, ele pegou e virou as costas. Jesus olhou para ele com os olhos de amor. Jesus o amou no seu olhar. Que Jesus esperava que realmente ele ali visse que ele não tinha nada além do Cristo. Sabe quem é o jovem rico? Não é aquele ali. O jovem rico, sabe quem é? É Jesus Cristo. Aquele que abriu mão de tudo para ir para a cruz, para morrer. Aquele que abriu mão de tudo que ele era no céu, que ele tinha todo o poder, toda a autoridade, tinha todas as riquezas, e veio viver de forma humana, simples. Esse é o jovem rico. Perseverar na prática da palavra, Elvio, traz felicidade. Eu e você precisamos, irmão, não estou falando comigo, amém? Estou falando para mim nessa noite. Estou falando para mim, eu preciso obedecer mais para achar mais essa felicidade, é encontrar essa alegria, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por que muitos de nós desanimados, sem força? Talvez hoje nessa noite, se Jesus diante de mim, de você, ele dissesse assim: abandona a tua forma de pensar, de agir, de falar, abandona a tua arrogância, abandona de achar que está sempre certo. Sabe que uma grande característica de alguém que se converte, quando ela passa realmente, pastor, a amar Jesus, a segunda característica que aflora nela é a compreensão com os outros, é o amor pelos outros, é a misericórdia com os outros. Isso é uma demonstração de que quando eu não consigo amar o meu semelhante, ou tolerar os erros, as falhas, não estou dizendo que a gente não se magoe, não fique chateado, que às vezes demore um pouquinho para perdoar, mas tem que acontecer o perdão, tem que acontecer o conserto. Estou falando quando a pessoa está nem aí. O jovem rico era ele era o centro. O que eu preciso? Estou preocupado é comigo. O que eu preciso fazer para ser salvo? E muitos de nós também vivem assim: me importa a minha salvação, me importa a minha vida, e esquece que o corpo de Cristo tem uma cabeça e tem um corpo. A cabeça é Cristo, o corpo é a igreja. Então não tem como eu amar a cabeça e não amar o corpo.
Quem não ama a igreja não ama Cristo, irmãos. Ah, mas a igreja é cheia de erro, cheia de falha, e tu? E eu? Se o Senhor revelasse o nosso secreto, irmãos, para cada um aqui de nós, que quando a gente peca, a gente não peca na frente dos outros, a gente peca escondido, todos nós. Então pare de fazer medição. O que a palavra me mostra é que ela é o que? Para mim e para ti, ela é um espelho que reflete a minha miséria. O quão miserável eu sou, o quanto eu preciso dele, cara. Por isso tem a graça, mas não para gerar uma desgraça na minha e na tua vida, para nos capacitar a viver de forma diferente. É possível abandonar o pecado, é possível abandonar as coisas, é possível andar em retidão, é possível amar Jesus, é possível amar meus irmãos, é possível ser igreja, ser alguém que tem comunhão, é possível. Aí ele continua no 26, olha só: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Quantas pessoas, porque a irmã cheia do Espírito, ela ora em línguas, que é uma maravilha. Pois é, sai do momento de oração em línguas, vai falar mal do outro logo em seguida. Quantas e quantas pessoas, homem, mulher, mas a mulher mais um pouco, né? Tem homem, quando dá para ser fofoqueiro, é pior que mulher. Mas geralmente a mulher gosta. E aí vai, ora em línguas, e tal, e cheia do Espírito, e glória a Deus, e aleluia. Terminou o culto, começa a falar: tu viste a roupa da irmã? Tu viste que o fulano nem me cumprimentou? Vai te converter, vai entender o que é realmente evangelho, transformação interior. A mesma língua que ora em mistério, ela tem que segurar na hora que tem vontade de falar dos outros, tem que morrer para si mesmo, tem que se sujeitar ao Espírito. Por isso que não adianta, irmãos, os caras chegam muitas vezes: porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, eu sou profeta, porque eu tenho todos os dons. Eu digo: olha aí, cara, tinha uma pessoa que o cara conversava e dizia para ela: eu acho muito lindo assim o dom de cura, esse eu tenho. Aí daqui a pouco oração, você sabe que a interpretação das línguas eu interpreto. E sabe o dom da fé, o dom de discernimento eu tenho. Eu digo: tá, Jesus fechou com ela aqui. É uma igreja ambulante. Tá louco, tem tudo. É que nem posto de piranga, tem tudo. Irmãos, Deus reparte. Deus dá uns dom de curar, o outro dom de interpretação das línguas, dom das línguas, o outro dom de discernimento do Espírito. Ele vai dando para a edificação do corpo, para que a gente seja aperfeiçoado e seja parecido com Ele. É isso. Então, se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Não adianta estender as mãos para ajudar e usar a língua para destruir. E quantas vezes eu já vi isso aqui, cara? Aqui. Eu já vi aqui, eu já vi lá fora. Eu já confrontei aqui, já confrontei lá fora. Eu já alinhei aqui, já alinhei lá fora. Te pergunto se adiantou. Não adiantou, irmãos. Um bom religioso, ele não se submete. Só que ele se engana, ele acha que ele é de Jesus. Não é. Uma pessoa que não se submete a ninguém, ela não entendeu quem é Cristo ainda na sua vida. É perfeito para ajudar os outros. Está precisando de alguma coisa? Corre lá, corre cá, levanta aqui, mas a mesma mão que vai lá e levanta, depois é aquela que empurra para cair. Isso é triste. Isso é pessoa que olha a Bíblia como janela e não como espelho.
Por isso que Tiago aqui, seu Reinaldo, ele é radical. Quem não refreia sua língua tem uma religião inútil. Quantas vezes nós vemos e conhecemos pessoas que dariam até mesmo a roupa do corpo para ajudar pessoas, mas ao mesmo tempo com as suas palavras acabam matando, magoando, decepcionando pessoas. Porque eu sou verdadeiro, porque eu sou assim. Deixa de ser alguém que não sabe lidar com aquilo que muitas vezes pode ser algo que Deus está te dando para te ajudar as pessoas, não matá-las. Porque comigo é assim, então tu não entendeu, porque não é teu jeito, é do jeito de Jesus. Quantas vezes eu fui arrogante, irmãos, prepotente, quantas vezes eu entrava em debate para mostrar que eu estava certo. Quantas vezes, aqui, está aqui, ó, aqui na Bíblia, diz aqui, ó, arrogante, prepotente, autoritário. Eu tenho vergonha disso, que eu vejo um Deus encarnado na terra, ensinando a todos com muita humildade e com muito amor, independente do erro que a pessoa estava passando. Que eu e você não sejamos essas pessoas que atraem as pessoas para Jesus e acabam espantando elas. Seja um testemunho favorável, seja alguém que realmente reflete sobre o que você ouve, que põe em prática o que você realmente escuta. Deus, Ele não espera que eu e você sejamos perfeitos, irmãos, até porque senão Ele não tinha escolhido nós. Ele não tinha nos encontrado, porque Ele sabe que nós somos tranqueira, irmãos. Nós somos pessoas que realmente precisam dessa graça para ser transformado. E aqui, irmãos, aquele que não controla a sua língua, que não sabe ficar calado, a Bíblia fala que a sua religião, ela não tem valor. Aí o 27 ele diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Sabia que cuidar engloba tudo. São palavras alinhadas com atitude, ou seja, é literalmente ajudar com as mãos e amar com o coração. Agora olha comigo um texto, e isso aqui, se você tiver alguma dessas práticas, ou está, ou já fez, ou ainda faz, olha o que diz Provérbios capítulo 6, versos 16 ao 19. Olha que sério. Diz assim a palavra: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Outras versões diz que Ele abomina. Olha o primeiro, no 17: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Meu Deus! Como é que eu, sendo cristão, eu me deparo com uma palavra dessa e eu continuo? O Senhor abomina, detesta. Muitas vezes essa falsa religiosidade, ela está bem presente na igreja de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe ou não sabe? Pois a Bíblia é lida como janela e não como um espelho. Como é que você vai passar a ler a Bíblia agora? Quando você abrir, e leia a Bíblia com intenção, com vontade, leia a Bíblia realmente deixando ela revelar o teu coração e o meu. Eu quero fazer a conclusão.
Recapitulação: a religião pura, ela não é a que mais sabe, é a que mais ama e obedece. Quando você fechar o aplicativo da Bíblia, ou a tua própria Bíblia aqui, e sair desse culto hoje, o que vai mudar na sua casa? O que vai mudar no seu trabalho? O que vai mudar no seu falar? Que Deus nos livre de sermos fiscais, ou até mesmo detetive dos outros através da janela. Que venhamos quebrar as janelas do julgamento e passarmos a olhar no espelho da verdade. Sabe, irmãos, muitas vezes uma palavra como essa, ela não tem muito glória a Deus e aleluia. E muitas vezes as pessoas, o que elas procuram é algo que para afagar o seu ego. As pessoas procuram muitas vezes o chu e tal, e aquele movimento, uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, que muitas vezes vai com vitória e tudo para o inferno. Porque o Evangelho não trata somente disso, irmãos. Vitória já foi conquistada na cruz do Calvário por Cristo, e nós somos mais que vencedores. A palavra de Deus diz em Romanos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é vitória. Então, saia daqui nessa noite, pelo menos, tem que ser, sabe, azar se tu ficar bravo comigo. O que eu quero que você saia pensando nessa noite: eu não gostei de ouvir aquele cara, mas pelo menos considera. Não gostei do que aquele pastor falou, beleza, mas estuda a Bíblia e vai ver que ela vai dizer isso aí para ti. E aí deixa Jesus com o seu doce amor, com o seu espírito que é manso, muito melhor, muito mais habilidade que eu, toda habilidade eu não tenho, para ministrar o teu coração. Que a gente venha realmente a refletir naquilo que a gente lê. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Irmãos, olhe para mim aqui, antes de você fechar os olhos. Escute alguém que já tem uma caminhada de 20 anos. Não sou melhor do que ninguém aqui, mas os meus erros me ensinaram. Todas as vezes que alguém te incentivar a olhar para os outros, você foge de laço. Todas as vezes que os grupinhos eles começam a virar fofoca, virar competição, debate, foge. Numa roda, a nossa atitude deve ser de quem é aquele que serve mais, daquele que realmente reconhece que é falho cada vez, que se coloca no meio, se achar e se enxergar como alguém pior que os outros, não é. Isso eu tenho aprendido na minha caminhada, a olhar para mim e não julgar. E o julgar que eu estou falando é o condenar as pessoas. Muitas vezes eu e você, mas eu não entendo, a pessoa não vem no culto, por isso está acontecendo isso. A pessoa ela não está, a pessoa não ouve o que a gente está falando, por isso, irmãos. Se Deus te colocou uma palavra no coração, tu falou, amém, tu fez a tua parte, agora não é mais contigo, não é mais comigo. Porque senão a gente fica olhando na janela, irmãos. E quando a gente está olhando para os outros, a gente está deixando de olhar para dentro de nós e ver o quanto que precisamos mudar. Eu não sei vocês, mas eu tenho muitos defeitos para mudar. Eu tenho muita coisa que eu me envergonho, que eu envergonho o Pai. E eu digo para Deus, tem horas que eu não tenho nem vontade de levantar minha voz, porque eu vejo os olhos de Deus como se fosse algo assim, os olhão me olhando. E eu fico pensando, cara, como? Mas sabe que o Senhor é aquele que Ele não é o momento, Ele é o nosso advogado ainda. Ouça o que eu vou te falar, ainda Ele é o advogado. A palavra de Deus diz que Ele vai ser o juiz deles.
Então aproveite que ele é advogado, e advogado ele defende eu e você, mas quando ele for juiz, aí ele vai sentenciar. Então aproveite esse tempo da graça para nós nos alinharmos com ele, para deixarmos ele trabalhar no nosso coração. Em nome de Jesus, feche seus olhos, vamos orar.